Boa tarde, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero que você fique em pé agora e que você ofereça esse sorrisão que Deus te deu para a pessoa que está aí do seu lado, tá bom? Diga, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Isso, você que nos vê pela internet, parabéns, acessou na hora certa, Deus abençoe você e a sua família. Você que nos vê pela internet ou pela televisão, seja muito bem-vindo, viu? Queremos esperar você aqui para cultuar juntamente conosco, aos domingos, 8h30 da manhã, 10 horas da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. No sábado, reunião de jovens e adolescentes, 7 horas da noite. Terça-feira nobre, um culto muito abençoado, para você colocar suas causas, suas dores, sua família na presença de Deus. Terça-feira, 7h30 da noite. E também na quarta-feira viva. Amém. Você está feliz? Você está feliz? Aquela ali falou assim, estou muito, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, como Deus é lindo. Deus sempre nos surpreende. Apesar de nós já sabermos da bondade dele, há momentos em que, na presença dele, abrindo o coração, rasgando a alma, a gente percebe de uma maneira diferente o amor dele, a bondade, a misericórdia dele. E é tão bom nós estarmos aqui para celebrar as grandezas do Senhor. O que é muito importante é nós estarmos aqui para entregarmos e não só para pedirmos. Eu sei que há uma cultura geral que mostra assim, olha, vamos à igreja buscar a bênção de Deus. E claro que Ele vai nos abençoar, porque Ele é o Pai das misericórdias que não tem fim. Mas o nosso maior desejo, meu amado, minha amada, é entregar, é não reter aquilo que está no nosso coração. Se é dor, entrega a dor, mas não entregue só pedidos, entregue adoração, reconhecimento. Por isso mesmo, porque Deus durante essa semana não falhou um instante só com você, Ele não te esqueceu. E nesse dia que nós nos lembramos da nossa mamãe, nós temos mais um motivo para agradecer. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor usou uma mulher, e ela era uma mulher normal. Talvez tenha falhado mais com você num ou noutro momento da sua vida, mas você está aqui porque Deus a usou. Então celebre o nome do Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Lance de coração na presença do Senhor. Seja bem-vindo, vamos juntos nessa.
meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Jesus. Meu alvo é Cristo. Isso, Jesus. Meu alvo é Cristo. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo disse exatamente isso. Eu não vou olhar para as coisas que para trás ficam, mas eu prossigo, olha firme para o alvo. E o meu alvo é Cristo, alvo de todo aquele que quer agradar a Deus. Você sabe qual é o maior desejo de Deus? Ter muitos filhos iguais a Jesus. Quem quer ser igual a Jesus? Levante a mão. Então nós vamos ter que aprender a pedir perdão. Por exemplo, hoje eu lasquei uma mentira. Minha mulher falou assim: você fez isso ou aquilo? Eu falei: não. A Espírito Santo falou: ih. Eu falei: é difícil, é muito raro eu mentir, mas Deus. Eu falei: não tem jeito. Eu falei: que vergonha. Aí fiquei ali 1 minuto, 2 minutos, aí tive que pedir perdão. Eu falei: é sério ser crente, não é? É sério, porque senão a minha adoração não é válida. Tudo que eu fizer aqui não vale nada, 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 nada. E o meu alvo é Cristo. Então quando eu piso na bola, o melhor é pedir perdão logo, é acertar a vida logo. Deus quer muitos filhos iguais a Jesus, e eu não vou desistir desse caminho. Eu errei, é melhor confessar, e confessar para o maior número de pessoas possível. Sabe por quê? Porque cada dia isso vai me ajudar a me humilhar, negar a mim mesmo. Porque o que Deus quer de mim é que eu seja parecido com Jesus. Então eu tenho que ir mudando de vida, todo dia, toda hora. Mentir, graças a Deus, é raríssimo na minha vida. Mas eu pisei na bola, tenho que pedir perdão. Senão meu culto não sai daqui, não passa do teto. E eu quero agradar a Jesus, eu quero aprender mais dele, eu quero servi-lo, eu quero ser santo, 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 santo. Meu alvo é Cristo. Seu alvo é Cristo, levante a sua mão. Senhor, nós te apresentamos aqui essa multidão de pessoas que quer fazer do Senhor o alvo. Então a mentira tem que cair fora em nome de Jesus, a impureza tem que cair fora em nome de Jesus, o pecado tem que cair fora em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos o teu amor, a tua grandeza, a tua maravilha na nossa vida, mas reconhecemos, Senhor, que se nós não olharmos para a tua santidade, nós vamos nos acomodar. Por isso ajuda-nos a ver como o Senhor é santo. E Pai, nós queremos ser iguais a Jesus, parecidos com Jesus, queremos fazer a vontade de Jesus, Ele é o nosso alvo, e nós não vamos voltar atrás. Pai, seria a pior de todas as desistências: desistir do céu, jamais; desistir do Senhor, jamais; desistir da palavra, jamais; desistir dos irmãos, jamais; desistir da igreja, jamais; desistir do amor pelas pessoas, jamais. Por isso, Senhor, abençoa-nos. Vem, Senhor, vem falar no nosso coração nessa tarde, vem mudar o nosso homem interior, vem nos confrontar com a tua palavra, que não sejamos presos a nada nesta vida, mas despojados, Senhor, que entreguemos a nós próprios em primeiro lugar, depois aquilo que julgamos ser nosso, porque dessa vida ninguém levará nada. Então ajuda-nos, Senhor, colocar aquilo que pensamos ter nas tuas mãos, para usarmos na tua obra, para alcançarmos novas pessoas. Dá-nos um coração sensível, ensinável, obediente, diligente, apressado em fazer o bem. Dá-nos amor pelas pessoas, amor profundo, não sentimento, amor profundo, além das palavras, na prática, na entrega, em buscá-los, em pagar o preço por eles. Senhor, é o que nós queremos: amar o Senhor e amar as pessoas. E pedimos: Espírito Santo, vem sobre nós, derrama de ti mesmo, do teu caráter, da tua virtude, do teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo. É assim que nós queremos te glorificar, em nome de Jesus. Amém
e amém. Diga glória a Deus. Meu alvo é Cristo. Amém. Pode assentar-se, meu amado. Olá, está no ar nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento. Sábado passado tivemos uma programação bem doce aqui na nossa igreja. Foi a Páscoa do Mini. Confira alguns trechos. Como é gostoso o chocolate, faz lembrar o coração que se hoje eu tenho a melhor parte é porque Jesus é bom, bom, bom. Que legal o coelhinho, 1, 2, 3 ovinhos para mim. Mas o Rei Jesus sofreu sozinho pro meu doce não ter fim. Do alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. Do alto da colina conquistou meu coração. O amargo fel provou por mim, pra Páscoa ser tão doce assim. Pra Páscoa ser tão doce assim. Você que ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as aulas do curso de batismo, não perca a oportunidade de se batizar ainda neste mês. Fale com a nossa equipe de integração ou, se preferir, fale com seu líder de célula e marque sua entrevista. E se você está entre nós, tem frequentado regularmente os nossos cultos e quer fazer parte de nossa família, sendo membro da nossa igreja, por favor, fale ainda hoje com nossa equipe de integração, que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja. E apenas deixe seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Venha ser um de nós. Atenção líder, supervisor e coordenador de célula. Domingo que vem, às 10 horas, teremos nosso Tadel. Saiba que seu poder e influência na liderança tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Por isso, esperamos por você. Vem aí a 8ª edição do Congresso Arte e Vida, de 18 a 21 de junho, aqui na nossa igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Em Cristo somos feitos livres para traduzir seu amor através das nossas expressões, movimentos, música e vida. As inscrições já estão abertas através do nosso site e também aqui mesmo na igreja. Mais informações, congressoartevida.com ou pelo telefone 3041 4403. E atenção, galera da Rede Team, vem aí o nosso Retiro 2014 com o tema Marcas. Será na colônia de férias, de 12 a 15 de junho. O investimento é de apenas R$ 150 e as inscrições estão abertas. Garanta sua vaga. O Seminário Teológico Batista Sul-Mato-Grossense e a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense convidam você para a Festa do Milho, que acontecerá no próximo sábado, dia 17. O ingresso é somente R$ 15 e será trocado por fichas para consumo dos itens vendidos no dia.
O objetivo desta festa é a arrecadação de fundos para o Seminário Batista, e o cardápio está de dar água na boca, pamonha, curau, canjica, sopa paraguaia, bolo de milho e muito mais, além de várias apresentações culturais. Então anote aí, próximo sábado, a partir das 6 da tarde, no pátio do Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, na rua José Antônio, número 1941, ao lado da 4ª Igreja Batista. Nesta quinta-feira, dia 15, às 7h30 da noite, aqui no templo, acontece o culto de consagração de crianças a Deus. Queremos convidar você, sua família e amigos para participarem conosco deste momento de entrega ao Senhor Jesus. Esperamos você! Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. Mas não poderíamos encerrar sem parabenizar todas as mamães, pois neste domingo comemoramos seu dia. Que Deus as abençoe grandemente. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, porque Ele está aqui, Ele está vivo e nós podemos louvá-lo juntamente e aprender mais do Senhor. Nós queremos parabenizar todas as mamães e dizer que nós estamos muito felizes com Deus. Glórias a Ti, ó Pai, porque é só Deus que pode fazer uma mãe. E eu quero dizer para as mamães hoje, a mensagem que eu quero deixar é que Deus já tem falado muito no meu coração sobre a vida de Joquebede e sobre a vida de Ana. Essas mães, elas tiveram seus filhos praticamente até os 3 anos de vida. Mas o que elas passaram para os seus filhos até essa idade, Joquebede é a mãe de Moisés. Quem foi Moisés? O grande líder. E Samuel, outro grande líder. Então, o meu desejo é que você, mamãe, não interessa se seu filho já está maior do que isso, como já está a minha. Eu sei que eu já falhei também até essa idade, poderia ter feito muito mais, mas eu tenho procurado fazer mais. Lá em casa tem até um momentinho que eu falo que é o nosso momento, mãe e filha só, de falar de Deus, de encher de Deus. Esse é o nosso papel de mãe principal, de fazer isso, para que os nossos filhos sejam realmente grandes líderes. Como essas mães investiram nos seus filhos, eles se tornaram esses líderes realmente abençoados pelo Senhor. Amém? E hoje no Mini, o que nós vamos aprender? Hoje nós vamos falar sobre o grande juiz, ainda em Apocalipse, nós estamos falando, e eu me lembro quando eu era criança que falava em Apocalipse, eu tinha medo. Mas Deus tem trabalhado tão gostoso o nosso estudo em Apocalipse ali no Mini, e hoje é uma lição assim, que era uma que eu tinha pânico quando eu era criança, falava que um monte de símbolos e não sei quantos diademas, e eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas olha que gostoso, nós vamos falar isso hoje para as crianças de uma maneira tão legal, nós vamos falar que existe um livro da vida. E olha só, nós preparamos um livro para dizer que existe um livro da vida. E o que tem nesse livro da vida? Aqui está o nome de todas aquelas pessoas que confessaram Jesus como Salvador. Está escrito, ninguém mais tira. E aí nós aproveitamos e falamos de Jesus, é claro, para as nossas crianças. Apresentamos o plano de salvação. E aí, quem ainda não tem o seu nome nesse livro, é uma oportunidade. Existe também um outro livro que fala em Apocalipse, que é o livro do julgamento, onde está escrito todas as ações de todas as pessoas, e elas serão julgadas. Só que nós que já confessamos Jesus como nosso Salvador, nós já estamos julgados. Jesus pagou o preço e Ele já nos resgatou. Está escrito tudo que nós fizermos, mas nós já estamos aprovados pelo Senhor. Temos que cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, para fazermos o melhor e termos o registro aqui o melhor possível. O nosso galardão, com certeza, está seguro com o Senhor. Tá? Então é isso que nós vamos passar para as nossas crianças hoje. Que existe esse livro onde Deus está anotando ali o nomezinho de quem confessa Jesus, está seguro, está salvo na presença do Senhor. E eles podem ter essa oportunidade. Mas que elas também serão julgadas por tudo que elas fizerem. E precisamos estar atentos às nossas atitudes, às nossas ações a cada segundo. Então nós vamos aprender isso e vai ser muito legal. Isso tem tirado aquela visão de quando eu era criança, de ler o Apocalipse e entender aqueles símbolos como algo muito estranho. Muito gostoso. Então se você quer aprender mais da Bíblia, quer compartilhar conosco, com o seu filho, pode nos procurar, nós estaremos ajudando também, que é uma maneira fácil de você ensinar o seu filho a trabalhar, para que ele possa entender a palavra. E com certeza, você mamãe, você papai, vai ser aqueles pais de excelência. Amém?
Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos falar o nosso versículo de hoje e depois nós vamos receber os nossos pré-adolescentes e crianças. Convido você a falar o versículo bem forte, louvando ao nosso Deus nessa tarde. O versículo diz assim: Ele julga e combate com justiça. Apocalipse 19:11. O princípio diz assim: vamos celebrar a justiça de Deus, que é um Deus justo, é um grande juiz, mas Ele julga com amor. Amém? Estenda a sua mão e clame agora, levante um louvor aí mesmo, um clamor aí no seu lugar pela vida desses facilitadores, das nossas crianças, para que eles realmente tenham a presença de Deus cada vez mais forte na vida. Pai, nós entregamos na Tua presença essa tarde, Te adoramos porque Tu és um Deus perfeito, um Deus que julga com amor, ó Deus, que está de braços abertos, ó Deus, para receber, ó Deus, cada um que quer, ó Deus, confessar Jesus como Salvador, ó Deus, e nós Te louvamos por isso, ó Pai. Deus, nós Te louvamos, Senhor, pela vida das mamães, que o Senhor tem capacitado, tem abençoado, tem derramado realmente bênção sobre a vida delas. É a ação do Senhor, ó Deus, na vida de cada um, eu sei, por isso elas estão aqui nessa tarde para Te louvar. Deus, nós queremos Te agradecer também, ó Pai, pela vida desses facilitadores, ó Deus, que têm dedicado o seu tempo, ó Deus, quantos trabalham o tempo inteiro e ainda têm preparado tantos materiais, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, para que as crianças possam aprender a Tua palavra, ó Deus. Deus, que nessa tarde, ó Deus, cada um possa transmitir o Teu ensino de uma maneira tão clara, ó Deus, que cada criança possa sair cheia da Tua presença, Pai. Nós queremos ver esses pré-adolescentes e essas crianças, ó Deus, fluindo o Teu amor, fluindo, Senhor, a Tua alegria, a Tua presença mesmo na vida de cada um. Que eles possam, Deus, transbordar, ó Deus, e atingir todas aquelas pessoas que estão à sua volta, ó Pai. Nós Te louvamos, Deus, pela vida das crianças que têm frequentado esta igreja, dos pré-adolescentes, e pedimos realmente, ó Deus, que cada dia eles possam ser cercados pelo Teu amor, protegidos por Ti, ó Deus, e livres, ó Deus, de toda atitude do inimigo contra a vida deles, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos essa tarde, pedimos realmente que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida, Senhor, de capacitação, de poder, de ousadia, Pai. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as nossas crianças. É isso aí. Uma salva de palmas então, irmãos, para as nossas crianças. Estamos vendo aqui, queridos, homens e mulheres de Deus, gente com uma experiência com o Senhor bem novinha, para evitar os erros que nós tivemos. Pode assentar-se. Podem assentar-se. Ok. Se a sua criança tem dificuldade em ficar lá em cima, a nossa orientação é que você fique com ela lá, tá bem? Até que ela faça a sua adaptação, vai ser melhor assim. Ela aprende sobre a palavra de Deus numa linguagem que ela entende, que toca o coração dela. Manter a criança aqui não vai ter o mesmo propósito, não é porque você entende e a criança não entende. Eu queria saber quantos líderes de célula eu tenho aqui? Levante a mão. Ah, que joia. Você recebeu um recadinho meu essa semana? Um recadinho amoroso? Recebeu? Quem recebeu? Que líder recebeu um recadinho amoroso? Levante a mão. Mandei por torpedo. O que dizia nesse recadinho amoroso? Que você é pastor comigo. Sim ou não? Não foi isso que eu disse? E que a minha equipe pastoral fica onde? Na primeira fileira. Podem vir. Uma salva de palmas, gente. São homens e mulheres que são pastores comigo. Quero essa turma aqui bem pertinho, na primeira fileira. Irmãos, e alguém pode dizer, o pastor agora fez uma demagogia, né? Alisou o ego desses irmãos. Deus sabe que não é verdade. Deus sabe que eu estou sendo puro de coração, reconhecendo
que esses irmãos e irmãs são pastores comigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho condição de cuidar de tantas vidas aqui na nossa igreja, mas eles têm feito um trabalho maravilhoso. Eles têm dado de si, suor, lágrima, trabalho, horas e horas e horas. Então, a partir de hoje, o lugar de vocês sempre aqui na primeira fileira junto comigo, tá bom? Combinado assim, irmãos? A irmã sentou na segunda fileira, não foi? Então, pula para a primeira fileira. É a minha Bíblia, pode tirar, cuida para mim, tá bom? Ok. E o líder em treinamento, para ir treinando, pode ocupar a primeira fileira também, viu? O líder em treinamento pode sentar. Olha, pode sentar ali também, não precisa ser só aqui não. Ó. Em todas, quando eu digo a primeira, é desde ponta a ponta. Toda a primeira fileira agora é lugar... agora vieram outros, né? Porque estavam pensando que era só esse cantinho, não. Irmãos, nós temos 250 células. São, se falando em uma pessoa só, tem mais líder aí, não? Ah, não. Não, mas não é só líder não, supervisor, coordenador. O que vocês estão fazendo aí? Uma salva de palmas, olha aí. Isso, olha aqui, que exército, irmãos. Olha que exército. É lindo isso aí. É uma igreja vivendo um novo tempo. E então, o líder em treinamento, o supervisor, o coordenador, são pessoas que partilham as dores do ministério, as alegrias comigo, tá bom? Então, sempre façam isso, não dependam de eu chamar, não vou chamar mais. Então, é o seu lugar, em nome de Jesus. Vocês podem até deixar aqui mais para os pastores que vão participar do culto, geralmente, mas ocupem toda a primeira fileira. Tá combinado, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar por esses líderes agora, em nome de Jesus. Pai, eu não mentiria com coisa tão séria. Aliás, o Senhor sabe que no meu coração vai uma grande gratidão, uma enorme gratidão. Eu sou privilegiado, papai, de ser líder desses irmãos. Eu não mereço, eu não tenho capacidade, mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, assim tem nos ajudado, Senhor, a levantar uma multidão de líderes que está fazendo uma grande mudança nessa cidade. Essa cidade está melhor por causa de líderes, homens e mulheres que estão nas células, estão nos ministérios. E nas células é porque é um ministério pastoral mesmo. Todo dia, toda hora, toda noite, toda manhã, eles comparecem diante da tua presença, intercedendo nome a nome pelos seus liderados. É maravilhoso, é encantador. E Pai, eles que já estão discipulando, abençoa-os. Aqueles que ainda não estão discipulando, abençoa-os para que comecem rapidamente a produzir, ó Deus, pela força do teu Espírito, a paixão, o amor pelo Senhor, aos seus líderes em treinamento, aos membros da célula. Pai, nós queremos ver aquele dia em que esse templo não vai caber só os líderes da tua igreja. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, a tua unção, a tua bênção, a tua visitação sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Amém, obrigado. Agora eu quero ver as mamães. Agora é hora de ver as mamães em pé. Quantas mamães nós temos aqui? Fiquem em pé. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Agora, isso, permaneçam em pé. Aquelas que são projeto de mãe, levantem também. Aí, amém, em nome de Jesus, toma posse. Amém. Aquelas que não geraram do ventre, mas geraram do coração, do amor, levantem também. Aquelas que geraram filhos espirituais, levantem também. Amém, glória a Deus. Aquelas que têm gerado um testemunho favorável, lindo, sobre Jesus, levantem também. São mulheres assim que fazem a diferença na nossa sociedade. E eu louvo a Deus por sua vida e vou orar por vocês também, pedindo mais e mais amor, paixão, alegria na sua vida para servir Jesus. Papai, muito obrigado por essas santas mulheres que estão em pé. Nós como homens, Pai, nós te agradecemos. Nós reconhecemos o valor de uma mãe. Ó Deus, que com tanta luta nos deu a luz, cuidou de nós. Papai, as pessoas costumam dizer, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. É tanto, Senhor, é tanto verdade isso. Nós te agradecemos por esse desprendimento, por esse preço alto que as mulheres pagam. E Senhor, aquela que ainda não concebeu, abre a madre em nome de Jesus. Aquelas que estão sonhando com o homem da sua vida, um homem cheio de Deus, que ama o Senhor Jesus, dá essa bênção também, Senhor. Aquelas que estão gerando projetos, as missionárias, Senhor, pessoas que estão
agindo, atuando na tua obra e que tem sonhos e projetos. Abençoa igualmente. Muito obrigado, Pai, que a nossa sociedade reconheça, e Pai, essa bobagem de tirar pai e mãe da filiação. Pai, o Senhor fez pai, o Senhor fez mãe, e nós te agradecemos e pedimos que a nossa sociedade se converta ao projeto de Deus, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para essas mulheres, irmãos. Obrigado, podem assentar-se. Agora eu quero falar sobre este anúncio que você viu aqui na tela, no telão, no VT, sobre o Seminário Batista da nossa cidade. Irmãos, é uma bênção. A nossa denominação está passando por um desprendimento, por uma onda do Espírito de Deus, um momento tão precioso, onde nós estamos vendo que vamos alcançar multidões através das células, dos pequenos grupos, através do discipulado. Sabe o que a nossa denominação fez? Toda a igreja batista é autônoma, cada uma é uma, tem a sua liderança, e ela, juntamente com a assembleia dos membros, decidem o caminho. Mas todas aquelas que disserem, nós queremos ser uma igreja em célula, a convenção disse, nós seremos uma convenção em célula. E por isso o seminário é muito importante para formar homens e mulheres que serão pastores e líderes em células. Isso não existe no Brasil, sabia? Na nossa denominação não existe. E o Mato Grosso do Sul tem sido abençoado por Deus com essa visão. Pelas extremas misericórdias de Deus, eu sou o coordenador do comitê gestor do seminário. E por isso estou muito focado. E agradeço a sua participação, a sua oração. E é muito bom vir à frente da nossa igreja, não para falar em dívidas das instituições batistas, mas para falar do investimento naquilo que está dando certo e vai mudar a vida das pessoas. Nós vamos levantar uma oferta hoje para o seminário, e você vai escrever no seu envelope de contribuição, oferta para o seminário. Mas você não está pagando dívida, você está investindo num sonho. Nós fizemos uma reunião aqui na nossa igreja, só de pessoas aqui da igreja, que querem fazer um curso de preparo ministerial com esta ênfase. Sabe quantas pessoas vieram? Mais de 80 pessoas. Aqui presencialmente vieram 72 pessoas, outros me escreveram, eu tenho 82 pessoas aqui dizendo, olha, eu quero saber mais. E muitos deles realmente vão fazer esse curso. Então hoje nós queremos agradecer a Deus e investir nesse novo momento do seminário, que terá que contratar professores, terá que montar uma estrutura para a gente dar esse curso, e a partir do segundo semestre, ele vai então iniciar. Se Deus permitir, e nós queremos muito, já no início do ano que vem, nós teremos também isso oferecido para as igrejas do interior do estado online, e uma plataforma de ensino à distância. Por isso nós precisamos de você investindo e dizendo, Senhor, abençoa mesmo, lança avivamento, porque nós precisamos de homens e mulheres assim, muito capacitados espiritualmente, também conhecedores da palavra de Deus, do mundo que o cerca, fazendo diferença. Então, em nome de Jesus, agora contribua com toda alegria para o nosso seminário, trazendo também nesse momento o dízimo, a oferta missionária de fé. Amém. Isso aí. Oh
Sou filho que ama tua glória. Por mais de ti. Eu venho
nosso pecado, toda nossa injúria, Senhor, toda nossa desobediência, Pai. Nos transforma e nos purifica nessa noite com Teu fogo santo, Senhor. Ansiamos ser santos como Tu és santo, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Mais perto nós queremos estar de Ti, Senhor. Reconhecer as Suas maravilhas todas, por toda a eternidade, ó Pai. Aleluia, Jesus. Não há outro que nem o Senhor, não há outro que nem o Senhor, não há outro como o Senhor. Não há ninguém igual a Ti, Jesus. Sempre bendirei ao Senhor. Confiarei todo o tempo em Ti. Aleluia. Pois Tu já me libertou.
tarde maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós. Eu quero te agradecer, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, para que o Senhor pudesse ministrar no coração dessas pessoas. O Senhor conhece a história da vida, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades, o Senhor conhece os momentos de alegria, de júbilo que cada pessoa tem passado, Pai. E eu te louvo, ó Pai, porque o fato de estarmos aqui esta tarde foi propósito, foi plano, foi vontade do Senhor. Então, ó Deus, nós queremos sair daqui, ó Deus, com a bênção que o Senhor tem para nós, ó Pai. Por isso nós damos ordem, ó Pai, a todo espírito maligno, ó Deus, que queira impedir, que queira atrapalhar, que queira distrair qualquer pessoa neste lugar, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, para que a obra do Senhor aqui nesta tarde, ela seja completa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Eu quero parabenizar a todas as mamães por esse ministério abençoado que Deus lhe concedeu, o ministério de ser mamãe. Você sabe qual é a diferença entre Dia dos Pais e Dia das Mães? É que no Dia dos Pais você pode comprar um presente mais barato. Essa é a diferença. Irmãos, é muito sério essa questão de autoridade. Eu tive uma experiência, sexta-feira, de sexta para sábado, eu estava muito cansado, estava trabalhando em casa, estou reformando minha casa, então estava ajudando ali os pedreiros, fiquei muito cansado. E quando foi mais ou menos 00:40, de sexta para sábado, eu acordei com duas pessoas discutindo na frente da minha casa. A frente da minha casa tem uma conveniência que fica aberto até 1h da manhã. E dois homens estavam discutindo e me acordou porque eles estavam se ofendendo, estavam falando muito alto e ameaçando um ao outro. E eu acordei, eu olhei para minha esposa, ela já estava acordada e ela falou para mim: olha, eu acho que é briga isso aí. E eles começaram a se ofender, xingar, e parecia que um deles tinha uma faca, porque dizia um para o outro: olha, você pode vir com essa faca aí, você não é de nada. E começaram a se ofender. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. Então naquele momento eu orei e disse: diabo, eu sou profeta do Senhor neste lugar, eu não admito essa confusão na frente da minha casa, eu estou cansado, eu quero dormir, eu quero descansar, e você não vem bagunçar aqui na frente da minha casa, e não vai ter morte aqui na frente da minha casa não. Então você pega suas coisas e você sai, em nome de Jesus. E aí parou a discussão. Eu falei: será que alguém matou alguém? E aí eu levantei, abri a porta, e meu portão é todo fechado, mas tem aquele olho mágico, e aí eu olhei pelo olho mágico, e eu vi que aqueles homens, cada um foi para um canto. Eu falei: glória a Deus. Então nós precisamos usar a nossa autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar em escorpiões, serpentes e escorpiões, e nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Sabe, quando você pega um balão e você sopra um balão, pega aquele balão e sopra. Aquele balão, ele flutua, você bate, brinca com ele, mas aquilo que está ali não é simplesmente um balão. Dentro daquele balão contém o quê? O seu sopro. Irmãos, é a mesma coisa na nossa vida. Dentro de nós contém o sopro de Deus. Porque Deus, quando nos fez, Ele soprou sobre nossas narinas. Então dentro de você contém o sopro de Deus, e isso é muito sério e muito importante. Então nós precisamos aprender a usar a nossa autoridade, a autoridade que Deus nos deu. Amém, irmãos? Quem aqui já passou por alguma crise na vida, levante a mão. Maioria das pessoas. Algumas pessoas que estão aqui essa tarde já passaram por algum tipo de crise, algumas estão passando, e outras irão passar por qualquer tipo de crise. E vários são as circunstâncias que nos levam a ficarmos em crise. São problemas na vida financeira, na vida conjugal, na vida profissional, na vida relacional.
Algumas crises, elas são exteriores, outras crises são interiores, relacionadas aos nossos sentimentos, relacionadas às nossas emoções. Mas a verdade é que a crise, ela nos deixa preocupados e estressados. Quando nós estamos em crise, com alguma crise dentro da nossa casa, em nossa vida, nós ficamos estressados e ficamos preocupados. Mas hoje nós vamos aprender com uma pessoa que, de certa forma, estava vivendo um momento de crise em sua vida. Quem era essa pessoa? Seu nome era Isaac. Quem que era Isaac? Isaac era filho de Abraão, o homem no qual nós conhecemos como pai da fé. O homem que Deus estabeleceu uma aliança. O homem que Deus disse, olha, sai da sua parentela. Eu vou fazer você pai de nações, de multidões. Então, ele era filho dessa pessoa. Isaac era filho de Abraão, o pai da fé. Isaac, ele morava em Gerar. Gerar era uma região muito fértil. Era uma região, como todos nós dizemos aqui, uma região de terra boa, de terra roxa. Tudo que plantava, dava. Era uma terra onde você plantava, dava muitos frutos, você tinha uma boa colheita. E Isaac, ele era agricultor. E ele morava naquela região, ele trabalhava com lavoura. Gerar também era a principal cidade dos filisteus, naquela época também. Então a lavoura de Isaac começou a produzir muito. Tudo que Isaac estava plantando, estava dando e dando bastante. Isaac então começou a prosperar, começou a ficar rico, e Isaac começou então a ter muitos rebanhos, muitos servos. E por conta disso, por conta dessa prosperidade de Isaac, os filisteus começaram a ficar com inveja dele. Começaram a ficar com inveja, porque Isaac estava ficando muito poderoso. Então o rei Abimeleque, que era, naquela época, o rei dos filisteus, chamou Isaac para uma conversa. E é aí que começa a nossa história. Porque Abimeleque chama Isaac e fala para Isaac, olha Isaac, você já cresceu demais, você já está rico demais, você está ficando poderoso demais para nós, então eu quero que você saia deste lugar, você saia da nossa terra. E aí começa a nossa história. Abra comigo então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, eu vou ler do versículo 16 ao versículo 24. Não coloquei no telão porque eu queria ouvir esse barulho da folha da Bíblia de vocês, para lá e para cá, é gostoso esse barulho. Gênesis 26, do 16 ao 24, diz assim: Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Irmãos, será que Isaac tinha motivos para entrar em crise? Claro que sim. Isaac tinha muitos motivos para entrar em crise, porque
ele trabalhava naquela região, a sua profissão estava naquele local, os seus rebanhos estavam ali, todo o seu ganha-pão, todo o seu sustento saía daquela região, aonde Isaac estava ali trabalhando, e agora ele é convidado a sair daquele lugar, agora ele está sendo expulso daquela região. Então será que Isaac, ele não tinha vários motivos para entrar em crise? Claro que sim, era o seu trabalho, o seu sustento, e agora ele chega em outro lugar, e ele começa então a cavar poços para dar água para o seu rebanho, e ele cava um poço, dá confusão, ele sai, cava um outro poço, dá confusão, ele vai para cavar outro poço, dá confusão. Então Isaac tinha vários motivos para viver um momento de crise. Mas esse texto vai nos ensinar hoje que nós não podemos desistir nos momentos de crises em nossa vida. Não importa o tipo de crise que você está vivendo no momento, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos. Não importa o tipo de crise que você está vivendo. Hoje Deus quer lhe ensinar a você superar essas crises, a você lutar contra essas crises. Por isso hoje eu quero falar, você pode superar as crises da vida. Amém, irmãos? Repita comigo, eu posso superar as crises da vida. Irmãos, eu não quero que você lembre de todo o sermão que eu vou falar aqui, mas se você gravar essa frase, olha, você já para mim já tem 90% em essência do que Deus quer ministrar. Porque quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver lá em casa, quando você estiver em outro lugar, guerreando contra o inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, você vai lembrar, eu posso superar as crises da vida. Eu quero que você saia dessa porta com essa frase em sua mente. Eu posso superar as crises da vida. Então, pastor, o que eu devo fazer para superar as crises da vida? Vai depender das decisões que você vai tomar. Você vai ter que tomar algumas decisões. Só que essas decisões é você que vai ter que tomar. Não são as outras pessoas que vão fazer isso por você, mas você mesmo. E eu quero compartilhar algumas decisões que vão ajudar você a superar essas crises que muitas vezes vêm na nossa vida sem ser convidada. Vêm na nossa vida sem agendar horário. Elas aparecem e eu quero compartilhar com você algumas decisões que vão ajudar você a superar essas crises da vida. Amém, irmãos? Primeira decisão, então, versículo 17 e versículo 22. Primeira decisão que você tem que tomar: não tenha medo das mudanças. Você quer superar as crises da vida? Então não tenha medo das mudanças. Olha o que diz no versículo 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, já no versículo 22. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Irmãos, as mudanças na vida não podem nos causar um terror a ponto de nós ficarmos parados, a ponto de ficarmos paralisados, a ponto de entrarmos em pânico. As mudanças não podem fazer isso com a gente. Irmãos, Isaac não se desesperou. Isaac, ele não ficou em pânico, não entrou em pânico, mas Isaac teve uma atitude. Qual foi a atitude de Isaac? Se você olhar o versículo 17 e 22, veja qual foi a atitude que Isaac teve. Ele mudou-se. Isaac não questionou, Isaac não brigou, Isaac não se desesperou, Isaac não entrou em pânico, ele simplesmente mudou-se. Ele pensou: tenho que mudar? Estão mandando eu mudar? Então eu vou mudar. Foi isso que Isaac fez. Mas sabe por que Isaac ele não teve medo das mudanças? Porque Isaac sabia que qualquer região que ele fosse, o que era mais importante era a presença de Deus na vida dele.
Então Isaac, ele não teve medo de mudar, porque ele sabia, olha, se eu for para outra região, Deus vai comigo. Se eu sair daquela região e ir para outro lugar, Deus vai comigo. Então não importa quantas vezes eu preciso mudar, importa é que Deus está comigo e eu mudo. Por isso que Isaac não teve medo daquelas mudanças que estavam acontecendo, porque Isaac sabia exatamente que o Senhor estava com ele. Irmãos, quando o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo das mudanças. Seja nas crises da vida, seja em situações embaraçosas. Por quê? Porque o Senhor está presente em nossa vida. E também nem todas as mudanças que acontecem em nossas vidas são um terror. Embora elas pareçam um terror, elas podem tornar-se bênção com a ajuda do Senhor, com a intervenção do Senhor em nossa vida. E às vezes é necessário mudar para melhorar. Vai ser necessário mudanças para você crescer, para você melhorar. O importante é a presença do Senhor com você. Não importa onde você esteja, não importa as condições que você está no momento, não importa o contexto em que você está inserido. O que importa é a presença do Senhor na sua vida, porque vai ser a presença de Deus que vai fazer a diferença. Talvez você esteja passando por mudanças na vida. Você estava empregado e agora você está desempregado. Você estava solteiro e agora vai se casar. Não que casamento seja ruim, mas o casamento ele tem seus desafios, porque ter uma vida a dois é algo desafiante, a gente tem que renunciar bastante. Então, passar de uma vida de solteiro para uma vida de casado também requer atitude corajosa e também traz algumas ansiedades em nossos corações. Talvez você esteja muito bem aqui no seu trabalho e você recebeu a notícia agora que você vai ser transferido, que você vai ter que mudar para outra cidade. É uma mudança na sua vida. E sabe, irmãos, por trás das mudanças da vida, existe uma palavra muito difícil de ser dominada, que se chama medo. Por quê? Existe uma diferença quando você domina o medo e quando o medo domina você. Você pode sentir medo, mas o medo não pode dominar a sua vida. Então por isso que as pessoas têm medo das mudanças. Sabe por quê? Porque as mudanças nos tiram da nossa rotina. A gente é acostumado a ir para o mesmo lugar, a fazer o mesmo trajeto, a entrar no mesmo horário, a sair no mesmo horário. E as mudanças vai o quê? Alterar toda essa nossa rotina. Então ela vai nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa segurança. Por quê? Quando a gente faz todo dia aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já está acostumado, aquilo que já é rotineiro para nós, a gente já está seguro, porque a gente sabe de cor salteado o que nós vamos fazer durante o dia. Mas as mudanças, quando ela vem, ela nos tira dessa segurança e altera toda a nossa rotina. Por isso que a gente tem medo das mudanças. Porque a gente não sabe o que está do outro lado, a gente não sabe o que vai acontecer. E com isso, o medo faz a gente o quê? Recuar. O medo faz a gente ficar parado, sem ação. Ou talvez, muitas vezes, faz a gente fugir. Mas então, o que fazer para não sentir medo das mudanças? Pastor, o que eu faço? Porque eu não quero ter medo das mudanças. Eu quero ter coragem, seja que mudança ocorrer na minha vida, eu quero ter coragem. A primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza do amor de Deus por você. Ter a certeza que Deus ama você, que Ele desejou você, que Ele tem um plano para você. Você precisa ter essa certeza no seu coração. E essa certeza, ela está ligada ao infinito amor de Deus pela sua vida. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, pode mudar, meu irmão, que aqui não está funcionando. Diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Você pode superar as crises da vida, sim, mas você vai precisar tomar essa decisão, vai precisar decidir não ter medo das mudanças da vida. Observem essa frase: a mudança não assegura necessariamente progresso, mas o progresso implacavelmente requer mudança. Em momentos de crise, não tenha medo das mudanças. Amém, irmãos? Segunda decisão, versículo 19 e 22. Não pare, continue cavando. Diz assim: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Irmãos, nós só alcançaremos a vitória, só alcançaremos algo se nos movermos. Se ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. Irmãos, diante daqueles obstáculos, diante daquele momento de luta que Isaque estava vivendo, ele não parou de cavar. Ele continuou cavando. E era natural cavar poços por causa dos rebanhos, como eu expliquei. Mas Isaque, ele tinha motivos de sobra para parar de cavar, para desistir. Primeiro, os filisteus tinham tapado os poços que o pai de Isaque, Abraão, tinha aberto. Segundo, os pastores de Isaque chegaram a cavar outros 2 poços e tiveram que abandonar por causa da discussão. Agora entenda um pouco esse contexto aqui de cavar poços. Quando alguém cavava um poço, ele assumia o direito de propriedade ao terreno. Então quando alguém vinha e tapasse um poço que outra pessoa cavou, era considerado um crime muito grave. E eles fizeram isso com os poços que o pai de Isaque tinha cavado. Eles taparam. Então eles cometeram um crime. Então Isaque, ele tinha todo o direito de brigar, ele tinha todo o direito de discutir, ele tinha todo o direito de falar: não, esse poço foi meu pai que cavou, ele é meu, vocês cometeram um crime, vocês não podem fazer isso. Então Isaque, ele tinha vários motivos para desistir, para abandonar, para parar de cavar, mas pacientemente ele não brigou e ele continuou cavando, até que ele conseguiu cavar um poço e que ninguém discutiu com ele por causa daquele poço. E aí ele disse: agora o Senhor nos abriu espaço e nós vamos prosperar nessa terra. Irmãos, se nós estamos passando por um momento de crise, a gente não pode parar de cavar, a gente tem que cavar ainda mais. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que isso tem a ver cavar? Por que eu preciso cavar? Irmãos, parar de cavar significa parar de buscar. Parar de cavar significa parar de acreditar. Parar de cavar significa parar de confiar em Deus. Parar de cavar significa parar de lutar. Parar de cavar significa parar de batalhar. Tem muitas pessoas, quando as crises vêm, eles param de cavar. Eles jogam tudo para o alto, eles desistem. Tem outras pessoas, quando as crises vêm, eles param de cavar e quer que as outras pessoas cavem para eles. Irmãos, nós precisamos continuar cavando. Não pare de cavar, porque você só vai encontrar se você procurar, se você continuar cavando. Mateus 7:8 diz assim: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Isaque continuou cavando, até ele conseguir um poço em que ninguém viesse a incomodá-lo. E ali ele se estabeleceu. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai enfrentar muitos desafios em que você vai ter que continuar cavando. Irmãos, Deus
não vai livrar você do deserto. Ele vai livrar você no deserto. Deus, Ele não vai livrar você da fornalha. Ele vai livrar você na fornalha. Enquanto estivermos aqui nessa vida passageira, nessa vida imperfeita aqui na terra, porque perfeito só no céu, nós vamos viver vários desafios e nós vamos precisar continuar cavando, tendo essa perseverança. Nós enfrentaremos vários desertos e várias fornalhas, mas precisamos continuar cavando. Observe essa frase: um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Irmãos, um navio no porto, ele não está mais seguro? No porto ele não corre o risco de bater num iceberg. No porto ele não corre o risco de afundar. Mas foi para isso que navio foi criado? Navio foi criado para ficar no porto? Não. Irmãos, dentro da sua casa, quietinho, dentro da igreja, sentadinho, está mais confortável para você. É mais seguro para você. Mas quem foi que disse que Deus fez isso para você? Quem disse que Deus fez você para ficar sentadinho, quietinho? Deus, Ele nos fez pessoas em constante movimento. Deus quer que a gente esteja em constante movimento, se movimentando. Deus não quer fazer de você pessoa passiva, mas fazer de você uma pessoa ativa. Deus não quer colocar você na zona de conforto, Deus quer colocar você na zona de confronto. E você precisa entender isso. Você foi criado para viver grandes desafios. E nesses desafios que você está enfrentando, você não pode parar de cavar. Você tem que continuar cavando. Em momentos de crise, continue cavando. Amém, irmãos? Terceira e última decisão. Versículo 24. Mantenha um relacionamento íntimo com Deus. Olha o que diz no versículo 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. O nosso relacionamento íntimo com o Senhor, entenda bem isso, vai determinar se nós vamos continuar ou se nós vamos vencer ou superar as crises. Tudo vai depender do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Isaac, ele tinha um relacionamento íntimo do Senhor. Como eu sei disso? O texto diz que o Senhor apareceu a Isaac e conversou com ele. Isso era o quê? Relacionamento íntimo com Deus. E este tipo de relacionamento está disponível a todos nós. Todos nós podemos ter esse tipo de relacionamento íntimo com Deus. Não estou dizendo que você vai ter essa mesma experiência de Isaac, onde o Senhor vai aparecer, vai falar com você. Mas Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Deus fala conosco através de pessoas, de líderes, de pastores, cheios do Espírito Santo, que Deus usa a boca para falar com você. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Observe 4 palavras poderosas que o Senhor disse a Isaac lá no versículo 24. Ele disse para Isaac ali no momento íntimo: não tema, estou com você, abençoarei, multiplicarei. Irmãos, isso aqui é resultado de um relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento íntimo com Deus nos traz segurança. Um relacionamento íntimo com Deus nos traz proteção. Um relacionamento íntimo com Deus nos aumenta a fé. Um relacionamento íntimo com Deus traz multiplicação de bênçãos nas nossas vidas. Nós precisamos, em momentos de crise, aumentar ainda mais o nosso relacionamento íntimo com Deus. Se Isaac não tivesse um relacionamento íntimo com Deus, ele teria desistido, ele teria abandonado, ele teria brigado com os filisteus e ele podia ser morto. Mas por causa do relacionamento íntimo que Isaac tinha com Deus, ele continuou buscando e acreditando que Deus tinha o melhor para ele. No versículo 25, Isaac fez algo interessante.
Diz assim: Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Irmãos, será que o momento de você estar em crise não é porque falta esse íntimo relacionamento com Deus? Talvez pode ser isso o motivo e a causa da sua crise, porque você não tem um relacionamento íntimo com Deus, porque você não dedica diariamente um tempo em que fica só você e Deus, um tempo em que você é você mesmo na presença de Deus, um tempo em que você rasga o seu coração, em que você se derrama na presença de Deus. Talvez o motivo da sua crise seja exatamente isso, a falta dessa intimidade. Mas pastor, eu não tenho tempo, a minha vida é tão corrida, eu trabalho muito, eu tenho que ir para a célula, eu tenho que discipular, eu tenho que ser líder, eu tenho que vir no Tadeu, eu tenho que participar do culto na igreja, eu tenho que dar atenção para a família. Irmãos, eu vou ser bem racional aqui com vocês. Quantas horas tem o dia? 24. Quantas horas nós gastamos dormindo? Então, 8 horas. Então, 24 menos 8, 16. Quantas horas nós trabalhamos? Em média, 8 horas. 16 menos 8, sobra 8. 2 horas para se locomover. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha no outro lado da cidade, é o seu trabalho, e no outro lado é a sua casa. Então, você gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, 8 horas menos 2 horas... 6 horas, ok, 6 horas, mais 1 hora de refeição, que você gasta por dia, 20 minutos no café, 20 minutos no almoço, 20 minutos na janta, mais 1 hora, quantas horas agora? 5, vamos supor que você é uma pessoa bem cuidadosa, que você dá 1 hora por dia, ou seja, 7 horas por semana para a sua família, então quantas horas sobram? 4 horas. 4 horas. Vamos supor então que você é uma pessoa que gosta de lazer. Você gosta de ter um tempo para você. E você tira 1 hora por dia. 7 horas por semana para ter o seu tempo. Quantas horas sobram? 3. 3 horas. Ok. Agora multiplica 3 vezes 7. Quantas horas tem? 21. Aí 21 horas por semana. Você vai na célula todo dia? Quantas horas demora mais ou menos uma célula? 2 horas? 2 horas, né? Tirando comes e bebes, que se estende, mas normalmente é 2 horas. 21 horas menos 2, quantas horas? 19. Vamos supor que você é uma pessoa que discipula 3 pessoas. 19, nós estamos já no 19, até eu confundi, 19. Menos 3 horas, quantas horas são? 16. Essas 16 horas sobrando, você ainda tem tempo para ir no salão de beleza, andar no shopping. Alguns ficam usando essas horas para assistir filme. Está vendo, irmãos, como o diabo engana a gente? Você viu? Todas as contas que eu fiz aqui. E a gente fala que a gente não tem tempo. Sobraram quantas horas? 16. Aí você pode colocar horas aí tomando tereré, ou lendo um livro. E aí... eu não sei se eu coloquei 1 hora por dia, então você orando 1 hora por dia, então. Então 16 menos 7, ainda sobra 9. Irmãos, dá para a gente ser crente, ainda sobra 9 horas por dia. Poxa, é um cálculo bem racional, não é? Dá para você ser um bom crente, ainda sobra 9 horas por dia para você não reclamar que você não tem tempo. Não é verdade? Deus é perfeito. A gente que muitas vezes embanana todas as coisas, não é verdade? Então pode ser que a sua crise seja essa falta de relacionamento com o Senhor. Muitas vezes o inimigo tem roubado o seu tempo, ou enganado você, dizendo que você não tem tempo, mas é uma questão de organização, é uma questão de administração do seu tempo. Você pode superar as crises da vida, mas você precisa manter um íntimo relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque aí as crises não serão crises. As crises serão oportunidades para você crescer. Deus vai fazer da crise um degrau na escada do seu sucesso e do seu crescimento. Mas você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí você também vai ouvir o que Isaac ouviu de Deus. Não tema, estou com você,
o abençoarei e multiplicarei. Amém, irmãos? Essa frase diz: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Então, em momentos de crise, mantenha um íntimo relacionamento com Deus. Todos nós passaremos e vamos passar crises enquanto estivermos aqui na terra. E as crises, elas podem atingir várias áreas de nossa vida. E podem ser causadas por várias circunstâncias. Que no caso de Isaac, foi causado por quê? Por causa da inveja. Os filisteus ficaram com inveja, ficaram com medo que o homem estava crescendo e ficando poderoso demais, e mandaram ele embora. Mas no seu caso, qual é o motivo da sua crise? Por que você está vivendo essa crise? Não se importe com a crise. Se importe com aquele que está com você nos momentos da crise. Não importa se a crise é pequena ou grande. Não importa se você tem recursos ou não para passar ou superar essa crise. O que importa é a presença de Deus na sua vida, porque a presença de Deus é que vai fazer a diferença. Amém? É a presença de Deus. Isaac aprendeu muito bem isso com seu pai Abraão, que era o pai da fé. Então lembre-se que Deus, Ele é o eu sou. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo de Israel. Moisés falou para Deus: mas Deus, o que eu vou dizer para o povo? Eu vou chegar e falar: olha, eu vim libertar, Deus mandou, o que eu vou falar? Quem enviou? Deus falou para Moisés: Moisés, você vai falar para o povo o seguinte: diga ao povo que o eu sou lhe enviou. Em outras palavras, o Senhor é aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida. Se você está triste, Ele vai ser a alegria. Se você está com dor, Ele vai ser o alívio. Se você está com fome, Ele vai ser o quê? O pão da vida. Se você está com sede, Ele vai ser o quê? Águas vivas, fonte de águas vivas. Se você está fraco, Ele vai ser o quê? Ele vai ser a força. Se você está perdido, Ele vai ser o caminho. E se você está em crise, Ele vai ser a esperança. Ele vai ser a esperança. Sabe por quê de tudo isso? Porque Deus desejou você. Não importa se você está sendo útil ou não para Deus. Importa é que Ele desejou você. Você está aqui porque Ele desejou você. Ele desejou que você nascesse. E é por isso que você está aqui. Não importa se você é feio ou bonito. Não importa se você é rico ou pobre. Importa é que Deus desejou você e por isso você está aqui. Você pode superar as crises da vida, sim. Primeira decisão: não tenha medo das mudanças. O Senhor está dizendo a você: não tema. Não pare, continue cavando. O Senhor está dizendo a você: estou contigo. Mantenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E o Senhor está dizendo a você: o abençoarei e multiplicarei. Certa vez um rapaz, um jovem, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu. E ele foi preso. Então pegaram aquele rapaz e levaram a julgamento. E a maioria das pessoas, o povo, queria que esse rapaz fosse condenado. E o júri estava dividido. Metade do júri queria que ele fosse condenado e a outra metade queria que ele fosse absolvido. E o juiz, muito esperto, ele queria agradar todas as pessoas. Ele queria agradar a maioria do povo que queria que ele fosse condenado. Ele queria agradar a metade do júri que queria que o rapaz fosse condenado. Mas ele também queria agradar a outra metade que queria que o rapaz fosse absolvido. Então o que ele fez? Ele chamou aquele rapaz que estava sendo acusado injustamente e disse para ele: olha, quem vai decidir o seu destino vai ser você e não eu. Eu tenho poder para decidir o seu destino, porque ficou comigo o veredito final, mas você que vai decidir o seu destino. Então eu vou fazer o seguinte. E ele pegou 2 papéis, e ele disse àquele rapaz: olha, eu vou escrever em um papel, eu vou escrever absolvido, e no outro papel eu vou escrever condenado. Eu vou dobrar esses papéis, e você vai escolher um desses papéis. O que você escolher,
vai ser a sua sentença. Combinado, rapaz? Combinado. Então o juiz pegou aqueles 2 papéis e escreveu condenado nos 2. Ele era o juiz, ninguém estava vendo. E ele escreveu condenado num papel, dobrou, escreveu condenado no outro e dobrou. Misturou os 2 papéis e falou, escolhe. E então aquele homem escolheu um dos papéis. E o juiz pegou o outro papel e colocou no seu bolso. Chegou o momento do veredito final. O juiz disse para ele, agora abra o papel, vê o que está escrito no seu papel. Essa é a sua sentença. O que tiver escrito aí é o seu destino. Mas antes de abrir o papel, aquele rapaz disse, olha, eu sei que eu não cometi esse crime. Deus sabe o meu coração. Eu confio no Senhor. Não importa o que está escrito nesse papel aqui. Eu sei que Deus, Ele sabe do meu coração e eu sei que Ele vai me livrar. E prova de que eu confio tanto em Deus, eu não vou ler esse papel. E ele amassou o papel, mastigou e engoliu. E aí o que aconteceu? Ele mastigou e engoliu o papel, o que o juiz teve que fazer? Abriu o papel que estava no bolso dele. Quando ele abriu o papel, estava escrito o quê? Condenado. Então as pessoas falaram, então ele engoliu o que estava escrito o quê? Absolvido, e aquele rapaz foi absolvido. Irmãos, entenda, o que importa é a presença de Deus na sua vida. Quando Deus falou para Moisés, Deus estava irritado com o povo de Israel. Deus estava no limite com o povo de Israel, porque o povo de Israel era muito teimoso, era muito desobediente, reclamava muito. E Deus falou para Moisés, Moisés, você está prestes a entrar na terra prometida, você está quase chegando lá. Só que o seguinte, eu não vou mais com vocês. Agora eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo ir com vocês. Moisés disse a Deus, se o Senhor não for com a gente, não nos envie. Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos. Sabe por quê? Moisés não estava interessado na liberdade. Moisés não estava interessado na terra prometida. Moisés estava interessado na presença de Deus. É isso que vale para a nossa vida. Não é o seu dinheiro, não é aonde você mora, não é a sua influência, não é o cargo que você ocupa, não é o seu status na sociedade. O que importa é quem está com você. É isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Se essa mensagem falou ao seu coração, fique em pé, eu quero orar com você. Você não saiu da sua casa e veio aqui sem motivos. Você saiu da sua casa buscando algo para a sua vida. Você saiu da sua casa porque você veio para ser ministrado por Deus. Você saiu da sua casa porque você queria que Deus falasse com você. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Noé estava fazendo a arca, as pessoas estavam zombando de Noé. E a porta da arca estava aberta. Quem quisesse ser salvo do dilúvio, era só entrar na arca. Por 120 anos, Noé construindo a arca, ele estava pregando. E a porta da arca estava aberta. Mas quando a porta fechou, veio o dilúvio. E não adiantava mais bater na porta da arca. Abre a porta, a gente quer entrar, a chuva está chegando já no pescoço, a água está chegando. Não adiantava mais. Porque por 120 anos a palavra foi pregada, quem quisesse entrar na arca, entrava. Hoje a gente tem a arca de Noé também, que são as igrejas. E as igrejas estão com as portas abertas. Aquele que entrar e buscar, ele terá a sua vida salva. Mas depois que Jesus voltar, as portas da igreja vão se fechar e não vai ter mais tempo. Então a gente precisa fazer um exame diário na nossa vida e viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se você ontem, o seu dia de ontem foi terrível, você pecou, você mentiu,
você fez o que era horrível, peça perdão e faça diferente hoje. E viva diferente, não fica, mas ontem eu menti, ontem eu pequei, ontem eu fiz isso. Não, peça perdão, esquece o dia de ontem e viva o dia de hoje. E não queira viver o dia de amanhã, não. Mas amanhã não sei o que. Não, viva o dia de hoje. Porque o povo de Israel, quando recolhia o maná, era por dia. Porque quando eles tentaram recolher para acumular para o outro dia, apodrecia. Viva um dia de cada vez, mas viva um dia intensamente buscando a presença de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Sua palavra, ela tem poder de dividir alma e espírito. A tua palavra, ó Deus, ela nos exorta, ela nos corrige. A tua palavra nos traz esperança, a tua palavra nos traz salvação, a tua palavra nos traz reflexão. E hoje o Senhor falou ao nosso coração sobre as crises. E muitas vezes, Senhor, o diabo quer usar dessas crises para nos esfriar. O diabo quer usar dessas crises, ó Deus, para fazer com que a gente abandone o Senhor, para que a gente, ó Deus, não tenha mais fé. Senhor, não permita que a gente, ó Deus, nos momentos de crise, venha fechar os olhos dessa maneira. Permita, Senhor, que nos momentos de crise nós venhamos a ter sabedoria e fazer como Isaac, saber que era a presença do Senhor. Se o rei Abimeleque mandou ele mudar, ele vai mudar. Se ele cavou outro poço, deu confusão, ele ia cavar em outro lugar, porque ele sabia, não importa aonde que eu vou, o que importa é que eu estou indo e Deus está indo comigo. Senhor, ajude meus irmãos a ter essa certeza no coração. Um dia eles fizeram uma decisão aqui e aceitaram o Senhor como o Senhor da vida deles. E o Espírito Santo passou a habitar. Eles contêm o sopro do Senhor. Não deixe que eles sejam enganados pelo diabo. Não deixe que eles sejam enganados pelo medo. Não deixe que eles sejam enganados pelas situações. Mas que eles possam, Senhor, ter essa certeza de que o Senhor é que faz a diferença. E que a gente tem que lutar para que o Senhor esteja conosco. Ó Deus, ali naquela pesca maravilhosa, os discípulos pescando, eles pescaram a noite inteira e não pegaram um peixe. Mas quando o Senhor entrou no barco e disse para eles, olha, joga a rede novamente. Eles disseram, mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos e nós estamos no mesmo lugar, nós já fizemos isso várias vezes. O Senhor disse, jogue a rede. Eles jogaram e eles puxaram e aquela rede veio carregada de peixes. Mas sabe o que fez a diferença? Foi a presença de Jesus naquele barco. Deus, que a gente possa nos preocupar com a presença de Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa mente, fazendo as boas obras. Ó Deus, eu peço que o Senhor traga isso, essa intensidade, essa fome, essa sede aos meus irmãos, para que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para eles, ó Pai, porque o melhor ainda está por vir. Ó Deus, e que o seu amor, a sua graça e as consolações do teu Espírito estejam com todos nós e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Vai na graça, vai na paz, você pode superar as crises da vida.